Pessoal, tudo bem? Eu sou a Simone Miller, doutora das lentes, mestre em dentística pela Faculdade São Leopoldo Mandic. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um casinho de retrabalho de faceta e resina composta superiores que eu fiz aqui na minha clínica. Esse caso eu dividi em duas partes, vão ter dois vídeos aqui para você conseguir acompanhar melhor. Calma, antes de mais nada, se inscreve no meu canal, dá um like aqui no vídeo para a gente conseguir levar esse vídeo para mais pessoas que querem aprender como vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre o caso. A primeira parte, eu fiz a remoção dessa resina antiga e fiz a colocação da nova resina, a estratificação da minha resina, da faceta dela, certo? E na segunda parte, eu fiz o acabamento e o polimento. Então, sem mais delongas, bora para a primeira parte, que é a remoção e a colocação da nova resina. Olha lá, pessoal. Então, vamos lá. Aqui eu fiz uma avaliação inicial, ó. Eu tô com a própria espátula que a gente usa para marcar mamelo, suco. Eu tô procurando aqui degrau, sobrecontorno, sabe? Que foi uma coisa que ela reclamou bastante para mim, que tava tendo mau hálito nessa região por conta de degrau. Olha lá, o tanto de degrau que a gente na sondagem tá conseguindo ver. Isso aí realmente a gente não pode ter quando a gente finalizar uma faceta, né, uma lente. Tem que deixar ali meio que finalizando em zero para a pessoa conseguir escovar, porque ali é uma área de retenção de tártaro, de cálculo, de biofilme, essas coisas. Então aqui, ó, como vocês estão vendo, a gente vai ter que remover. Eu comecei a remoção dessa faceta dela já. Aqui eu estou usando uma ponta diamantada FF, uma 3195. Estou removendo tudo nessa parte inicial, eu estou passando pelo dente inteiro na vestibular, né? Depois, em um certo momento, eu vou remover também pela palatina, mas eu começo para inicial. Lembra de sempre irrigando. Eu trabalho com a alta rotação, eu monto ela na baixa, porém, como vocês estão vendo, ó, a gente vai irrigando. Se você for sempre irrigando, é capaz de você não conseguir enxergar direito o que você está removendo, né? Então, a gente irriga, seca, sabe? Para tirar também esses resíduos de resina. Lembra que eu falei para vocês que ela tava com muito degrau, muito sobrecontorno? Olha lá, vocês vão ver com essa ponta diamantada que eu tô com uma ponta super fininha e pequenininha. Ela é uma 11,90. Com ela, independente de sangrar ou não, eu vou ter que entrar subgengival, porque eu preciso tirar essa resina que tá em excesso ali, que é onde tá dando mais problema. Olha lá. Então eu tô tirando e tô sondando, tá vendo? Pedir para irrigar para mim, tirar esse resto de resina, esses resíduos, né, esse pozinho, e vou sondar. E vou ver se eu tô conseguindo tirar toda essa resina que tá subgengival, supragengival, né, porque ela tava com sobrecontorno também. E eu vou continuar até eu realmente chegar no que eu quero, independente de sangrar ou não, porque eu preciso remover tudo. Vai sangrar porque é uma gengiva que tá inflamada, né? Porque a resina tava em excesso, não tem como não sangrar. Olha lá, então eu continuo, vou dente por dente, removendo essa resina, irrigando, limpando, até eu sentir que eu consegui zerar. Alguns casos, eu nem zero a remoção. Se é um caso que eu vejo que é uma resina que sabe que tá adequada, eu consigo não zerar. O caso dela, eu acho que eu tirei uns 90% mesmo, eu não consegui remover menos, principalmente subgengival. Ó lá, aqui a gente já consegue ver que eu basicamente acabei a remoção, mas eu continuo, porque, ó lá, alguns lugares eu tô sondando, eu ainda tô vendo que tem resina, ó. Então eu vou começar aí essa remoção desse dente aí subgengival. Tá vendo que eu tô entrando com a minha ponta diamantada bem nesse sulco dela, nessa cervical? Não é que eu quero que sangre, né? Mas não tem como eu não entrar, eu preciso tirar, o maior problema dessa resina dela são esses degraus e o sobrecontorno, né? Então você vai tirando, vai com calma. Eu demorei mais de 5 horas nesse caso, mas você vai com calma, vai tirando devagarinho. Sinceramente, o ideal, no melhor dos mundos, era a gente remover essa resina em um dia e fazer a resina nova, a faceta nova no outro. Mas normalmente os pacientes não aceitam. Normalmente eles querem que o retrabalho, né, seja feito no mesmo dia que você tirou, porque mesmo que tenha alguns erros dessa resina antiga, eles não querem ficar sem a faceta deles, porque eles já acostumaram com a cor do dente deles, e querendo ou não, quando você tira essa resina, por ser resina super clareada, isso aqui que ela tá utilizando, que utilizaram nela, era uma resina da Carisma, aquela Carisma Diamond OB, que é uma das resinas mais brancas, com mais valor, mais clareadas do mercado. E o pessoal tem bastante costume de fazer essa resina em camada única. E aí faz uma camada única dessa resina
Sem vai. Alguns dentistas fazem clareamento prévio. Eu não faço clareamento prévio. Eu utilizo pacificadores por baixo. Então eu faço meu dente parecer mais clareado. Só que eu não faço de jeito em uma camada única, porque eu não gosto. Fica um toletão de resina, você não consegue trabalhar anatomia, e aí você vai utilizar, minha opinião e é a realidade, a Carisma Diamond não consegue pegar um brilho final que nem a gente consegue com uma Palfic, com uma Stellite, com uma Renamel. Então não, eu vou utilizar bastante Carisma Diamond e eu uso muito SOB, só que eu uso ela em uma camada intermediária. Eu não utilizo ela de camada final porque ela não segura o brilho. Você já tentou dar um polimento numa Carisma Diamond? Você até consegue, com muita tristeza você consegue, só que deu uma semana você perdeu já. Olha lá, então continua a remoção. Vocês estão vendo como tá sangrando? Tá sangrando porque eu tô tirando muito degrau e muito sobrecontorno. Não tem como sangrar. E é óbvio que isso vai atrapalhar a hora que você for fazer a sua faceta nova, né? Não tem como. Olha lá, tira, irriga, lava, vai tirando resíduo, tira esse sanguinho que vai ficando. Mas se você for com num motor de alta, né, com irrigação, às vezes você acaba não conseguindo enxergar. E pode ser que você tire até mais do que você precisa. E aí a gente vai tirar a resina de todos os dentes, né? Vocês viram ali eu mexendo, procurando o degrau? E tinha bastante degrau. Não é que eu quero que sangre, é que a gente tem que fazer toda essa remoção mesmo. Não tem jeito. E continua, vai com calma, que nem eu falo, como que o pessoal consegue... eu vejo o pessoal falando que às vezes que faz caso de retrabalho e depois faz a faceta tudo em 2 horas. Gente, eu acho muito difícil fazer isso daí. Não tem como ficar um trabalho muito bom você fazendo isso daí. Ó, então aqui eu acabei a remoção. Eu tô passando uma escovinha que vem daquele kit Ultra Gloss da Ultradente, só com pedra pomes. Quando a gente vai fazer alguma restauração, a gente não usa pasta profilática antes. A gente faz a profilaxia só com pedra pomes. Ó, passando uma lixinha de metal interproximal para tirar algum resíduo que possa ter também. Pra gente ter certeza que não tem mais resina antiga, que tá tudo limpinho e que eu vou conseguir passar a minha matriz de poliéster interproximal, pra eu conseguir fazer um contorno bem legal com a minha resina de esmalte, tá bom? Então, ela passa certinho. Eu costumo passar essa lixinha só até mesial de canino. Eu não gosto mais de ir pra posterior porque eu tenho medo de abrir ponto de contato. Então eu prefiro não passar. Essa lixinha que eu uso aqui é uma que também é da Ultradente, que ela é mais fina e ela é mais maleável. Você não precisa passar uma lixa muito grossa nem muito dura. Agora eu entro aqui com um disquinho de lixa. Esse aqui é o Opt Disc da Care. Eu vou tirar resto de resina da Incisal também e vou fazer essa superfície ficar mais lisa, sem restinho de nada, para ficar mais certinho para eu conseguir fazer minha resina nova. Ó, você consegue ver na Incisal que tá irregular? Então eu vou regularizar com esse disco de lixa meu. Eu realmente gosto muito desse disquinho de lixa da Care. Ele não é caro, eu acho que a caixinha dele custa R$80 e vem uns 20 disquinhos, é um valor bem acessível, né? Pensando também no valor da 3M, que é um pouquinho mais caro. E ele é muito, muito bom. Porém, como eu uso muito lixa, eu costumo usar no máximo uma lixinha por um caso de superior. Eu usei um disquinho, usei 1 ou 2 disquinhos dessa paciente porque teve que fazer bastante remoção, né? Ó, então continuo. Eu vou já melhorando essas incisais minhas, né? Vocês lembram que a gente fala que a incisal do nosso dente, por exemplo, lateral, central, a gente sempre vai fazer a nossa distal mais arredondada e a nossa mesial mais retilínea? Eu já tô arrumando isso daí, já tô deixando no jeito que eu quero para me dar menos trabalho. Removi, passei meu disco de lixa. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o meu afastador gengival. Eu utilizo o da Ultradente também, o Ultra Pak, o 000. Por que a gente utiliza? Pra gente segurar um pouco esse fluido, não deixar descer no nosso dente. E pra gente conseguir chegar o mais próximo possível da gengiva, sem a gente fazer degrau. Eu consigo chegar, mas não faço um degrau e eu consigo remover depois muito melhor esse excesso de resina que eu fiz dessa cervical dela, né? E aí a gente vai colocar, dente a dente, a gente vai colocar esse afastadorzinho nosso. Tomando sempre muito cuidado pra gente não ficar cutucando a gengiva, sabe? Não fazer ter sangramento ali. A gente tem que lembrar que a gente vai colocar esse afastador jogando contra o dente. Eu vou estar empurrando ele contra o meu dente e não contra a minha gengiva. Vocês estão vendo? Vocês vão perceber, é claro, que eu tenho alguns pontos aí, ó, que eu tenho um certo sangramento. Foi da remoção. Então, beleza. Aqui vocês vão ver que eu já coloquei o meu afastadorzinho nos dentes.
E agora eu vou começar já a passar o ácido. Aqui eu tô usando o da Ultradent também. Eu costumo usar bastante coisa da Ultradent, o nosso Ultra Et. O legal do Ultra Et, se você for comprar, é que ele vem com um dispenser bem grandão e com várias seringuinhas, e você vai enchendo as seringuinhas. Acaba sendo mais em conta utilizar ele, apesar de ser o ácido mais caro do mercado e também um dos melhores, né? Tô secando direitinho. Vocês estão vendo que eu tô com um lugarzinho ali que tem um algodão? Foi o pior lugar da minha remoção, que inclusive foi o único lugar que ela sentiu dor. E ali eu fiquei um certo tempo segurando esse sangramento. Tô utilizando um adesivo universal aí, ó. Eu tô utilizando o adesivo da 3M, né? Esse adesivo é novo, é o Scott Bond Plus. Não vou lembrar quanto que eu paguei pra falar pra vocês, mas eu acho que ele é numa média de uns R$300, né? Eu utilizo bastante ele. E é um adesivo que eu particularmente, eu nunca tive uma faceta que soltou inteira. E a gente também não costuma ter muita quebra, né? Porque a gente tenta fazer o melhor possível, apesar de não fazer isolamento absoluto para fazer faceta, a gente vai sempre tentando controlar a umidade, controlar o sangramento, mas caso de retrabalho é complicadíssimo segurar sangramento. Como eu falei, se a gente tivesse a oportunidade de remover em um dia e fazer em outro, raramente eu consigo fazer isso, é muito melhor. Ó, vocês estão vendo que então eu tô pulando esse sangramento que eu tô nessa interproximal ali do 21 com 22. Eu vou voltar nele daqui a pouquinho, depois que eu conseguir controlar melhor esse sangramento, né? Pra não ter muita contaminação com sangue. Como que a gente passa o adesivo? A gente passa o adesivo sempre saturando o dente em forma de esfregaço. Não é pra você só passar lá devagarinho, não. Você dá uma boa esfregada no dente e aí você joga depois um pouquinho de ar, né? Pra você evaporar esse solvente e também para não ficar excesso, beleza? Passei meu adesivo, vocês estão vendo que eu ainda não tô com adesivo no 21, 22. O que eu vou fazer? Vou vir com essa poliéster interproximal para não ficar excesso de adesivo ali. E na hora que eu for ativar, não endurecer esse adesivo nessa região. Então eu faço toda a remoção desse excessinho aí nesses lugarzinhos e aí sim eu fotoativo. Olha lá, aqui eu tô usando o valo, né? Eu particularmente eu só utilizo o valo para fazer faceta. Continuo controlando ali meu sangramento e vou começar a minha primeira camada. A minha primeira camada, tanto para faceta, quanto para dente fraturado, quanto para diastema, conoide, sempre vai ser a palatina. Aqui eu estou utilizando uma resina da Forma, o nome dela é Forma Incisal. Você vai ver no tubinho dela vem um I só. Eu gosto muito dela, ela tem uma translucidez excelente, para te falar a verdade. Porém, eu não utilizo só Forma para fazer incisal. Eu posso utilizar Empress, eu posso utilizar a Z350. Eu gosto muito da CT, a Trans 30 da Empress Direct também é muito legal. Mas nesse caso aqui eu estou utilizando a Forma Incisal. Aqui eu não estou fazendo com barreira, eu estou fazendo a mão livre mesmo. Todo mundo pergunta, mas poxa, eu posso colocar a mão na resina? Pode, desde que a sua luva esteja limpa, não tem problema nenhum. Quando a gente tira a resina do nosso tubo, a gente não manipula ela para a gente tirar a bolha dela, deixar ela mais lisinha? Então, por que quando você for fazer a sua camada incisal ou alguma camada na sua face, você não pode colocar a mão? Você pode sim. Essas espátulas que eu estou usando é um kitzinho que eu comprei, que ela é da Dental e Cia, Dental e Companhia, que você encontra muito fácil na internet, tá? E ela vem basicamente todas as espátulas que você precisa para você fazer uma faceta. Essa daqui é a Amor. Olha lá, eu gosto muito de usar a Amor. Eu uso ela para basicamente tudo na faceta. Eu não fico trocando muito de espátula assim não, tá? Olha lá, então eu já vou tentando arrumar a minha incisal mais ou menos do jeito que eu quero. Porém, eu sempre faço uma camada aí de resina, deixando ela um pouquinho mais comprida, para eu conseguir trabalhar depois. Lembra que eu falei já para vocês agora há pouco? Que a minha distal é mais arredondada, a minha mesial é mais retilínea. Então eu faço ela menor, para eu conseguir com o disquinho de lixa, fazer esse trabalhinho, de arrumar direitinho essa incisal, tá bom? Ou uma coisa que eu faço, nem todos os dentistas fazem, mas eu aprendi assim, eu me dou muito bem e gosto muito. Sempre, por exemplo, eu fiz a palatina. Ah, minha palatina tá errada. Assim, não esquece, ó lá. Passa uma matriz. Por que eu tô com uma de metal? Porque eu posso ter grudado com um adesivo. Quando você for passar uma matriz de metal ou uma de poliéster e você não sabe se está grudado, apoia o seu dedo no dente do lado, para antes de você passar de uma vez e machucar a gengiva do paciente e sangrar, começar a sangrar, e aí vocês sabem o que acontece, né? Como eu tava falando para vocês. Então eu sempre deixo um pouquinho mais comprida
para eu poder trabalhar assim. E eu nunca vou para uma próxima fase, por exemplo, eu tô fazendo a palatina. Ah, minha palatina tá feia. Ah, tá comprida. Eu não vou fazer minha dentina enquanto eu não arrumar a minha palatina. Eu sempre vou passando de fase em fase com tudo organizado já certinho. Ah, mas doutora, você vai contaminar com o pozinho da resina. Eu limpo. E se eu achar que eu preciso passar adesivo de novo, eu vou passar adesivo de novo. Ainda mais que eu tô usando universal. E então, o fato de usar adesivo universal, a gente não precisa usar ácido toda vez que a gente vai ter que limpar uma superfície. Então, vocês estão vendo, eu continuo fazendo aqui a nossa palatina. Olha lá. Agora, eu vou ter uma referência de tamanho porque eu tô olhando pro meu dente ao lado. Porque eu acho que o meu tamanho daquela resina ali dessa palatina, esse sisal, já tá num tamanho legal. Então, certo, arredondo minha distal. Faço minha mesial mais retilínea, pra já não ficar tão difícil, eu não ter que remover tanto. Ah, lembrando também, eu vou sempre inclinando essa camada minha palatina pra vestibular. As outras a gente vai sempre inclinando elas pra palatina. A minha incisal, eu jogo ela pra vestibular já, tá bom? É a inclinação que eu vou dar pra ela. Olha lá, continuo arrumando. O que vocês estão vendo? Eu não quero que essa resina incisal ela vá pra cima da vestibular. Precisa você fazer uma casinha, sabe? Uma conchinha assim, ó. Tanto que tinha uma concha palatina. Eu quero realmente fazer uma conchinha, porque eu vou entrar com a minha resina de dentina e dentro da minha resina de dentina, no meu suco de desenvolvimento, no meu mamelo, eu vou colocar uma resina de efeito. Ó lá, antes de fotoativar, que eu faço isso em todas as camadas, eu vou passar uma tirinha de poliéster interproximal. Olha lá, esse lugarzinho sangrando, que chato. Vou passar uma tirinha de poliéster interproximal para eu ter certeza que eu não grudei um dente no outro, que dá um baita de trabalho depois para remover essa resina do meio desses dois dentes, né? Então, vocês estão vendo? Passei direitinho, consegui. Fotoativei, já tô acabando quase todas. Eu só vou passar o meu disquinho, aliás, desculpa, tô fotoativando agora, tô aqui usando o meu valinho. Eu só vou utilizar esse disquinho de lixa meu quando eu acabar todas as incisais. Ó lá, acabei todas. Agora sim, eu tô com o mesmo disquinho de lixa, que é o OptiDisc da Care. Então agora eu vou igualar. Eu vou igualar central com central, lateral com lateral, canino com canino. Lembrem-se, o nosso central, ele é mais comprido que o nosso lateral. E o canino é similar, ele é semelhante ao nosso central. Lembrando que o lateral então é mais curtinho, tá? O nosso canino, o nosso central, ele é um dente mais trapezoidal, não é um dente quadrado. Presta atenção nisso. Ele é mais comprido do que largo, tá? É mais ou menos 80 a 80%, 80 a 85% a largura. Olha lá, vou removendo, tudo certinho. Se eu subir um pouquinho na vestibular, eu já vou tirando. Eu dou até uma abridinha na minha meia incisal já. Ó, vocês estão vendo que vai fazendo um pozinho? É o que a gente vai ter que depois tirar, porque a gente não quer continuar com esse pozinho que ele vai atrapalhar. Olha lá, tô abrindo aqui minha meia incisal. Ou seja, eu já quero ter essa camada muito certinha, para ter menos trabalho depois na remoção. Porque se você acaba com ela muito comprida, muito grossa, é muito difícil para remover. São resinas com bastante carga, né? Imagina a resina da Fórmula, das resinas mais resistentes do mercado. Conserta a minha distal. Olha lá, eu tava com excessinho ali, eu tirei já. Ainda mais um dente de mulher, eu sempre vou arredondar bastante a minha distal. Eu particularmente, tanto para mulher quanto para homem, eu não gosto de dente quadrado. Mas mulher, eu arredondo até um pouquinho mais a distal. Eu acho que fica mais feminino, mais naturalzinho, sabe? Continuo. Vocês estão vendo? Já estão bem semelhantes, já estão com uma forma mais bonitinha. O que vai ser muito mais fácil na hora que eu for ir fazendo as camadas da minha faceta aí. Olha lá, vocês conseguem ver que até que enfim eu consegui dar uma controlada no sangramento? O que eu tô fazendo agora? Lembra que uma coisa que eu falo pra vocês bastante do meu método é que eu não faço clareamento antes de eu fazer a faceta. Por que eu não faço? Custo pro paciente, tempo, eu vou demorar muito mais se eu for fazer um clareamento. Lembrem uma coisa muito importante. Se vocês fizerem um clareamento em um paciente, por exemplo, eu fiz um clareamento hoje, vou fazer uma faceta em um dente só amanhã. De jeito nenhum, a gente não pode fazer isso. Para a gente poder fazer uma resina, uma restauração, qualquer coisa após o clareamento, a gente tem que esperar
15 dias, beleza? Continuo passando o meu opacificador. Aqui eu tô usando o B05 da Angelus, né? É o que eu costumo usar quando eu vou fazer uma faceta clareada. Ele é um opacificador branco. Você vai ter opacificadores com mais cromo, mais cor de dente. Não é o caso desse. Esse aqui é branco, que é o que eu mais utilizo para fugir da etapa de clareamento. Se eu fosse fazer um dente escurecido, eu ia deixar ele bem oblíquo. Não é o que eu quero fazer aqui. É o que eu quero aplicar ele de uma forma bem homogênea. Porque uma das minhas intenções com o opacificador é homogeneizar todo esse substrato, homogeneizar todos os meus dentes, beleza? Olha lá, então você pode passar quantas vezes você quiser. Eu, no caso dela, eu passei 3 vezes, só que eu nunca vou pegar, fazer uma bolona de opacificador. Eu vou passando de pouquinho em pouquinho e vou lá, pego o meu pincel, limpo na minha gaze, né, de um dente para o outro, porque, por exemplo, eu passei aqui no meu central e vou para o lateral. Eu não vou ter o resto desse opacificador no meu pincel, o resto do opacificador do meu central. Eu vou acabar passando mais opacificador no lateral. E eu não quero isso, então cada dente eu vou limpando. Tenho foto bem rapidinho agora. Já passei todas as minhas camadas, né? Como eu falei para vocês, eu fiz 3 camadas de opacificador nesse caso. E vou iniciar o quê? A minha dentina. No caso dela, como ela queria um dente clareado, bem claro, porém ela já queria sair, ela estava só com uma resina OB de camada única. Não era mais o que ela queria. Ela já queria um dente clareado, porém mais naturalzinho, mais trabalhado, tá? Como que eu faço com a dentina? Eu pego um incremento, coloco esse incremento meu na vestibular do dente. Com a dentina, a gente ainda não vai fazer um contorno interproximal. A gente vai fazer basicamente a vestibular. Esse contorno interproximal, a gente vai fazer nossa última camada, que é a camada de esmalte. Olha lá. Espalho direitinho. Para você que gosta de utilizar o etching, umidificador de resina, modelador de resina, como você queira chamar, não é para utilizar muito. Se você utilizar muito, realmente você vai fragilizar a sua resina. Você pode utilizar, mas é pouco. Como que você faz se quiser utilizar na espátula? Você coloca na placa de vidro, no seu casulo, sua gotinha de etching. Eu costumo utilizar algodão para dente mesmo. Aí você vai lá, molha a sua espátula no etching e tira o excesso na sua luva. Não é para jogar um monte no dente, tá bom? Então beleza, estou usando aqui a Carisma Diamond OB, que eu utilizo muito em camada intermediária para minha dentina. Aqui eu estou usando o pincelzinho, esqueci a marca. Vou escrever aqui para vocês no vídeo essa marquinha dele, tá? Ceramic, perdão. Estou utilizando ele aqui, estou tirando o meu excesso, estou homogeneizando a resina. Tô tirando da minha cervical. Gente, tem que prestar muita atenção nesse perfil de emergência. A coisa mais feia que tem é essas facetas que o pessoal tá fazendo por aí com esse perfil de emergência quadrado, com excesso, com degrau sobre contorno. Amassa a resina ali, sabe? Tira o excesso, pincela, faz bonitinho. Ó lá, aqui eu tô cortando então, né, a resina da incisal, tô arrumando o perfil de emergência, eu passo o tempo inteiro fazendo isso. Tô acabando em 0 essa resina aqui na minha camada palatina, né? Dei uma sentadinha melhor com o meu dedo, como eu falei, estando com a luva limpinha não tem problema. Vou tirar ali se eu joguei para interproximal, arrumar bem direitinho, que eu não quero que vá para interproximal. E eu não quero contornar com a resina de dentina. Eu só vou contornar com esmalte. Olha lá. Jogo bem direitinho. Vocês estão vendo que eu tô deixando sem resina ali na minha palatina, na minha incisal? Por quê? Porque ali é onde eu vou abrir esse suco de desenvolvimento. Eu vou fazer uma faceta clareada, porém uma faceta mais natural. Porque eu não fiz um facetão branco, tudo reto, não. Eu fiz uma facetinha trabalhada. Olha lá, tô esticando um pouquinho mais minha resina, que eu ainda tô com excesso. E como a gente faz estratificada, a gente não pode fazer várias camadas com muita resina. Tem que ser pouco, tá? Tem que ser uma resina fininha para ficar delicadinho. Tirei mais o excesso, continuo arrumando. Até você ver que tá com excesso, você vai tirando. Não tem que ter pressa, a resina realmente, faceta tem que ser um trabalhinho de formiguinha. Bem certinho, bem direitinho. Ó lá, fico terminando em 0, que eu já tinha terminado em 0, mas estava com muita resina. Estiquei de novo essa resina. Então agora, acredito que eu vou fazer aqui o corte dos mamelos, o corte do nosso suco de desenvolvimento, que a gente vai ter 2 aqui nos centrais. Olha lá.
Tô abrindo aqui o distal e abri agora o mesial. E aí, para ficar ainda mais naturalzinha, eu vou fazendo vários cortinhos dessa dentina, sabe? Vou dividindo esses sulcos meus em vários cortinhos. Ajeito mais um pouquinho antes de falta ativar, né? Conserto mais aqui pro fio de emergência. Vejo se eu não joguei pro nosso dente do lado, se não tem risco de eu ter fechado a nossa interproximal para não mudar o dente no outro. Então, como eu falei para vocês, em toda a minha camada, eu vou passar minha poliéster entre um dente e o outro. Continuo consertando bem direitinho, olho se não foi pro dente ao lado, bem certinho. Não quero que grude, vou lá e fotoativo. Fotoativo direitinho também. Lembra que no final da nossa restauração eu posso até não fazer toda a fotoativação agora total, mas no final eu vou fazer. Vou seguir a bula do fabricante, né? Olha lá. Fiz então, como vocês podem ver, eu fiz a dentina de todos os dentes. Agora eu vou colocar a minha resina de efeito, que é o que vai dar esse efeito de translucidez pra gente, essa passagem de luz pro fundo da nossa boca, né? Eu tô utilizando aqui a BT da Filtek Z350. O que é BT? Blue Trans, ou seja, ela tem uma corzinha mais azuladinha, sabe? Na minha opinião, das resinas de efeito para se usar em sisal, entre mamelo ou entre suco, é a resina mais bonita que tem. É óbvio que se eu for fazer uma faceta de um dente só, eu tenho que olhar o antagonista, o adjacente do paciente. Eu não vou usar uma BT num paciente que tem 60 anos e não tem mais um suco do dente do lado, não. Aí eu vou pensar outra coisa. Se eu for usar uma resina de efeito, vai ser outra cor, tá bom? Mas, como é que eu tô fazendo a faceta dos 10 dentes e eu quero o dente dela bem trabalhadinho, eu vou usar essa BT, que na minha opinião é a que fica mais bonita. Tira todo o excesso, pega o seu pincel, pincela, até você sair com todo o excesso dessa resina. A gente não pode ter excesso, porque lembra que o nosso ângulo incisal, o nosso terço incisal, perdão, ele é jogado para a palatina. Se eu fizer uma resina de efeito muito grossa, a hora que eu for trabalhar, que eu for fazer o acabamento dessa faceta, eu não vou conseguir, porque eu tô com essa camada com muita resina. Então ela é bem fininha, bem trabalhadinha, sem excesso nenhum, beleza? Fiz a minha resina de efeito, vou fotoativar. E agora, vou fazer de todos os dentes e vou partir para nossa camada de esmalte. Ó, então aqui eu já tô fazendo a minha camada de esmalte, ó. Para esmalte, eu tô usando nela a BL2 da Stellite Omega. E como quem me acompanha sabe, é a minha resina preferida para a camada final. Eu acho que o efeito dela, pro pessoal que é dente clareado, é sensacional. Olha lá, aqui é o tal do pulo do gato. Agora eu coloco uma matriz de poliéster aqui na interproximal. Eu sempre começo pela mesial. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um incremento de resina de BL2, né, da resina que eu estiver usando para esmalte. Vou fazer uma leve minhoquinha e vou jogar nessa interproximal aqui na mesial, ó. E vou compactando ela, porque eu quero que essa resina contorne bem direitinho a minha interproximal para não ficar com marca de... Muitos pacientes de retrabalho, eles vêm falando para mim que a resina interproximal, que eles não falam assim, né? Mas que a resina do meio do dente amarelou. Se eu não consigo fazer um polimento ali para melhorar isso daí. Não, gente, porque a grande maioria dos casos não é que a resina da interproximal amarelou, é que a interproximal do paciente está sem resina. E o que ele está vendo lá? Ele está vendo a cor do substrato, ele está vendo a cor do próprio dente dele, entendeu? Tá aí a importância da gente fazer nesses anteriores esse trabalho bem direitinho de contorno interproximal. Agora eu vou fazer a mesma coisa na minha distal. Você tem que tentar ir com a sua poliéster o mais alto possível, sem deixar sangrar, e tentar colocar ela bem levinho no suco. Vocês viram que eu fiz o corte ali na mesial? O que eu vou fazer? Essa própria resina que eu fiz um corte na mesial, eu vou pegar ela e já vou jogar na minha distal, né? Tô economizando resina, uai. E faço a mesma coisa. Vou colocando essa resina ali nessa interproximal. Eu quero jogá-la para dentro dessa interproximal, certo? E o tracionamento dessa poliéster faz eu jogar essa resina para a interproximal, faz essa resina descer nessa interproximal, não ficar 100% na vestibular, sabe? Contornar bem direitinho, fechar esses gapzinhos que pode ter, que é onde passa a cor e onde incomoda bastante o paciente. E é que nem eu falei, aí vem do retrabalho achando que o polimento vai dar jeito, já passei por isso várias vezes, e o polimento não dá jeito.
Só dá jeito se a gente trocar essa faceta, né? Fazer tudo de novo, que acontece muitas vezes, às vezes já antes, um pouco mais avisada, eu já cheguei a fazer polimento de paciente que tava com esse amarelo, interproximal, cervical, mas não é que tava amarela, é porque tava faltando resina mesmo, né? Beleza, coloquei minha resininha certinho, agora eu vou dar uma pincelada, né, pra tirar a marca de espátula que eu possa ter feito, pra tentar deixar ela bem lisinha já, pra ficar uma resina mais bonita e mais fácil de fazer acabamento também. Mas, quando eu passo o meu pincel, eu sempre vou tomar cuidado pra eu não tirar essas arestas, que eu consegui já formar umas arestas com a minha poliéster, né? Vocês estão vendo no vídeo? Dá pra ver que tá formadinha ali, eu vou continuar ela com o meu pincel. Olha lá, vou jogar um pouquinho mais aqui pra ser interproximal, que a gente tá vendo uma marquinha ali que parece que tá faltando um pouquinho de resina, né? Sempre, 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 sempre melhorando ali cervical, melhorando o perfil de emergência, não deixando o dente quadrado. Olha lá, ó, empurra se for o caso, tira de novo o excesso, mas já vai consertando isso daí para ficar bem certinho. Estico, né? Porque eu também não quero ter tanta dificuldade no acabamento. Vou tirando todo o excesso de resina que eu tiver. A Stellite, né? Eu não sei se vocês trabalharam com ela já, mas é uma resina extremamente gostosa de trabalhar. Ela não é mole, já trabalharam com Harmonize, com Empress Direct. São resinas mais molinhas. A Stellite não. Na minha opinião, ela é da consistência perfeita. A forma já é mais durinha, né? Como vocês sabem. E a Stellite, pra mim, e a Palfic não tem coisa igual. Vocês vão ver depois, dá uma olhada aí no nosso canal. São resinas que a gente costuma utilizar muito para finalizar vestibular. São a Stellite e a Palfic. Dá uma olhada no canal, vocês vão ver um videozinho lá falando a diferença da Palfic e da Stellite. Sim, elas têm diferença. Apesar de serem as duas da Tokuyama, elas têm uma diferença primordial para você finalizar sua faceta. Olha lá, tô consertando, melhorando ali. Já tô tentando colocar então a minha mesial mais retilínea e vou arredondar a minha distal. Desculpa às vezes que eu coloco a mão na frente, é que acaba pegando mesmo na câmera. Porque mesmo que a gente tá filmando para mostrar para vocês, eu preciso entregar um trabalho bem feito para paciente. E aí eu acabo jogando a mão na frente aí para tentar me achar direitinho, né? Olha lá, vocês conseguem ver que dá pra ver o brilho no vídeo, que é da minha aresta, que eu já tô formando uma arestinha aí, já tô finalizando essa facetinha minha no esquema pra gente não ter muito trabalho no acabamento. Assim, posso pegar, dar uma jogadinha com o restinho da nossa resina de esmalte pra incisal, pra ficar bem contornadinho. Olha lá, arredondei minha distal. Olha lá, você consegue ver que a minha distal tá mais redonda e a mesial tá mais retilínea? Isso aí no acabamento de um central é a coisa mais linda do mundo. Olha lá, mesmo que eu tenha feito essa resina aí, que eu fiz esse contorno, já com poliéster, pelo sim, pelo não, para eu não grudar minha resina, eu vou passar novamente a minha poliéster para ver se tem algum restinho de resina ali. E aí sim, após passar de novo a minha poliéster, às vezes eu posso ter que arrumar alguma coisa, às vezes não, eu vou fotoativar e aí eu vou partir para o meu próximo dente. Lembrando que no final eu vou fotoativar todos os dentes seguindo a orientação do fabricante. Qualquer resina. A maioria delas 10 ou 20 ou 40 segundos, tá? Pessoal, então aqui finalizamos a primeira parte do nosso caso clínico, onde a gente fez a remoção dessa faceta antiga, né? Que era uma carisma Diamond OB feita em camada única, e refizemos as facetas novas da paciente, que foram feitas estratificadas. Também teve carisma OB, mas finalizamos com uma Stellite Omega BL2. Agora vai lá, vai no banheiro, toma um copinho de água e volta para o nosso próximo vídeo, que a gente vai fazer o acabamento e o polimento dessas facetas.